Estamos de volta. A cúpula do clima da ONU era para ter acabado hoje, mas as negociações do acordo final continuam. Países ainda não conseguiram responder à questão central desta COP. Quem paga a conta dos danos causados pelas mudanças climáticas? As discussões se estenderam para este fim de semana, como mostra o nosso enviado especial, Matias Brotero. Na chamada COP da implementação, o dia foi marcado por tentativas de colocar no papel tudo aquilo que ainda segue nas conversas. O fim, porém, não parece tão próximo. A União Europeia propôs a criação de um fundo para financiar as perdas e danos em países mais vulneráveis, mas bancado por uma ampla base de doadores. A proposta sugere que as contribuições financeiras não viriam apenas dos países ricos, mas também daqueles com economias em crescimento, com altas emissões, como a China. A falta de critérios claros para definir o grupo coloca em dúvida o papel de grandes economias emergentes, como o Brasil, e abre uma brecha sobre quem poderia receber os recursos. A criação do Fundo de Perdas e Danos é uma das grandes prioridades desta COP, especialmente para o grupo de países em desenvolvimento. Mas nações como os Estados Unidos e a China continuam resistindo, temendo que isso possa deixá-los responsáveis legalmente a financiar outros países. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse à CNN que a falta de acordo vai causar frustração. O grande desafio é o Fundo de Perdas e Danos, que foi proposto nessa conferência e que os países industrializados e maiores poluidores não chegaram ao consenso para criar esse fundo. O Brasil pressionou para a criação desse fundo, junto com o G77 mais China, mas isso parece que não vai sair. Isso é uma frustração global nesse tema. Os negociadores de países em desenvolvimento veem a proposta da União Europeia como uma forma de dividir o grupo, que tem atuado em conjunto de maneira muito forte para criar o Fundo de Perdas e Danos. O mecanismo é considerado um dos principais objetivos da chamada COP da implementação. O rascunho do acordo gerou desapontamentos na COP e o chamado para a ação veio de uma menina de apenas 10 anos. Uma ativista climática, representando Gana, fez um apelo emocionado aos líderes globais. Por favor, tenham coração e façam as contas. Isso é uma emergência, disse ela durante o discurso que foi aplaudido de pé. Outros pontos importantes também continuam sem resolução, como a velocidade para o mundo abandonar o uso de combustíveis fósseis em meio a uma crescente crise energética e uma decisão sobre quem vai financiar a mudança de modelo econômico do mundo para uma economia sustentável. E ativistas do clima jogaram tinta na estátua em frente à antiga Bolsa de Valores de Paris, na França. Os manifestantes também vestiram a estátua com uma camiseta com a frase "Restam 858 dias", uma referência ao prazo para conter as emissões de gases do efeito estufa e conter as mudanças climáticas. A ministra da Cultura da França disse que agiu rápido para restaurar a estátua, mas não informou se houve danos à estrutura. E na Itália, outro grupo de ativistas jogou farinha numa das obras do artista e ícone pop da pop art Andy Warhol. A pintura feita sobre um carro estava em exibição na cidade de Milão. Os manifestantes dizem que o mundo vive um colapso ambiental. Vamos falar mais sobre a COP com Lorival Santana, nosso analista. Boa noite, Lorival. Boa noite, Carol. Bem, além desse impasse em torno desse acordo final, Lori, há uma grande expectativa de que essa COP seja a COP da implementação, que houvesse a definição de um plano para pôr em prática aqueles acordos climáticos firmados. Não foi o que ocorreu até o momento. A COP27 está frustrando? Bastante, mas a situação é muito delicada pelo seguinte, quer dizer, a União Europeia, ela propôs, então, realmente um fundo de compensação de perdas e danos, desde que houvesse metas mais ambiciosas para a redução das emissões e que a redução do uso da energia fóssil incluísse também o petróleo e o gás, além do carvão que foi aceito no ano passado no documento final. E aí, países como China, Índia, enfim, uma série de países que são exportadores de petróleo e tal, resistem a essa ideia. E Estados Unidos, que tem eleição daqui a 2 anos e onde existe
muitos americanos não acreditam em mudança climática, não querem saber de pagar combustível mais caro, de mudar seus hábitos, seu estilo de vida, olharam para isso e falaram assim, olha, por que a China, que é a segunda maior economia do mundo e é o maior poluidor do mundo, não pode contribuir para esse fundo, né? Olha para a Índia, uma economia em ascensão, né? É um país grande, altamente, é o quarto maior poluidor do mundo. O terceiro maior é China, Estados Unidos, Índia e Rússia, né? E aí, de que lado está o Brasil? Infelizmente, pela tradição da nossa diplomacia climática, a gente fica no G77 mais China, como os países em desenvolvimento. Então, China e Índia, que são grandes vilões da poluição e que são economias grandes hoje em dia, estão do nosso lado, do lado do Brasil, que é um país que não é poluidor, né, e que, pelo contrário, a partir de agora, com o reposicionamento do próximo governo, passa a ser parte muito da solução das questões. Então, infelizmente, nós estamos do lado errado dessa história. Mas as negociações continuam. Os países, os grandes países, costumam evitar fracasso de COPs, porque a mensagem é muito ruim para o mundo. Vamos acompanhar, então, os desdobramentos nesse fim de semana. Obrigada, Lorival. Uma boa noite. Boa noite.